Olá, seja bem-vindo ao canal Entre Mestres. Eu sou o Denner Silva e hoje nós vamos falar de um pouquinho aqui de conhecimento do nosso grande Platão. A gente vai tentar hoje mergulhar aí nas profundezas do pensamento platônico, explorando aí essa fascinante alegoria da caverna, uma metáfora poderosa que pode nos levar a refletir sobre a natureza da realidade e também do conhecimento. Bom, na alegoria da caverna, Platão nos apresenta a visão de prisioneiros acorrentados em uma caverna. E a única percepção do mundo que essas pessoas têm, do mundo exterior, ela se dá por meio das sombras que são projetadas na parede. Essa alegoria que Platão cria, para que traga assim como essas sombras representando a ilusão que muitas vezes nós aceitamos como verdade. E enquanto a realidade mais profunda e significativa, ela permanece fora da nossa visão. É uma alegoria interessante, infelizmente, muitas vezes pela própria dominação do ego, nós não queremos aceitar que certas coisas que nós temos como verdade ou como certeza não passam de ilusões. A questão é como saber o que é ilusão e o que não é ilusão. Então Platão começa tentando nos ajudar através dessa alegoria. Esse ensinamento, ele é um ensinamento atemporal. Ele foi extraído aí do livro 7 da A República, onde Platão, por meio do seu mentor Sócrates, ele vai explorando a natureza da realidade, da educação e dessa busca constante do ser humano pela verdade. Então a alegoria da caverna é uma metáfora que continua a inspirar grandes pensadores aí ao longo de muitos séculos. Por que ela se mostra às vezes assim tão importante? Porque muitas das atitudes que nós tomamos em nossas vidas são gatilhos, são reflexos das nossas sombras que estão lá no inconsciente e que a gente recebe essas sombras como se fossem verdade e agimos com base nelas. Então Platão ele tenta nos ajudar a criar forças para que a gente possa não tomar tudo aquilo que vem à nossa mente como uma certeza absoluta, porque aquilo pode se tratar de uma sombra do inconsciente que vai nos impulsionar a tomar decisões. E decisões que são tomadas, impulsionadas por questões inconscientes e emocionais, normalmente não costuma dar muito certo, Bom, então assim, imagine você acorrentado numa caverna, com os olhos fixos na parede. Você está lá acorrentado com os olhos fixos numa parede. E você acredita que as sombras que são projetadas ali naquela parede são a única realidade que existe. Você está lá preso, você está olhando para uma parede e você vê sombras ali passando para lá e para cá. Para você essa é a única realidade, porque você está acorrentado. Você não consegue se locomover. Da mesma forma, muitas vezes a gente se encontra preso em nossas crenças e também em conceitos limitados ou crenças limitantes que nos tornam incapazes de enxergar além dessas ilusões. E tudo isso a gente vai construindo no dia a dia. A gente vai construindo essa forma de agir, essa forma de pensar, porque a gente crê que somente aquilo que a gente enxerga de uma forma imediata, sem uma profunda reflexão, a gente toma aquilo como a verdade e começa a agir. Bom, essa alegoria ela nos desafia então o quê? A buscar a essência das coisas. A gente não pode aceitar tudo aquilo que a gente vê de imediato como a verdade. Existe aí o trabalho da reflexão, o trabalho do filósofo, da pessoa que pensa, que reflete sobre as questões da vida. Então, se você é desafiado a buscar a verdadeira essência das coisas, a questionar as convenções que a gente aceita aí muitas vezes sem crítica nenhuma, Existem muitas e muitas convenções que todos os dias são lançadas aí nas mídias sociais, em todas as mídias, nos grupos de relacionamento social, religioso. E essas convenções a gente aceita isso muitas vezes sem criticar. E elas não são a nossa verdade, Talvez seja a verdade de outras pessoas,
mas não é a sua verdade, ou seja, aquilo que você tem como algo que neste momento da tua consciência é algo que você pode confiar. Então, assim como os prisioneiros, eles precisam sair da caverna para descobrir a realidade exterior, o que tem lá fora, nós também estamos sendo convidados a entrar nessa jornada de autodescoberta. Para quê? Para que a gente possa expandir a nossa consciência e o nosso conhecimento das coisas. Então, esse é o estímulo que Platão pretende nos dar. Estimular a gente sair dessa caverna, ou seja, estimular a nossa libertação dessas crenças limitantes, dessas certezas de tudo que a gente tem, que na verdade o nosso ego utiliza muito tudo isso para nos manter na zona de conforto. Para que refletir? Se você vai refletir profundamente sobre algo, automaticamente você se liberta dessas crenças limitantes, desses conceitos muitas vezes limitados. E o teu ego não quer isso, ele quer que você fique aí na tua zona de conforto, onde você tá bom para ele. Platão, com esse conhecimento profundo, ele começa a trabalhar essa alegoria justamente para nos incentivar a ter a coragem de sair dessa caverna. A luz do sol aí na alegoria, ela simboliza a verdade e o conhecimento puro. O sol que é refletido, ou o sol que num determinado momento, quando um dos integrantes desse grupo sai da caverna e enxerga o sol pela primeira vez. Então o sol é exatamente isso, é aquela verdade, o conhecimento puro, que num primeiro momento às vezes até nos cega. A gente tem dificuldade de olhar para a verdade, porque ela é tão intensa quanto a luz do sol. Quando nós estamos presos às sombras, estamos acostumados com aquela falta de luz, isso não nos incomoda, mas a luz nos incomoda, porque nós procuramos, nós nos mexemos, nós fomos em busca de um aprofundamento, de um autoconhecimento que nos leva a essa luz do sol, que muitas vezes nos cega. E tem muita gente que corre, tem pessoas que quando enxergam essa verdade, elas têm uma tendência a correr. Porém, aqueles que estão assim motivados a buscar a sua verdade, ao ver o sol, ao contrário, ele se sente motivado a continuar. Então, ao enfrentarmos a realidade e superarmos as limitações das sombras, aí sim nós podemos vivenciar a luz da verdade que nos liberta das prisões autoimpostas da ignorância, conhecendo a ignorância como a falta do conhecimento, tá? A ignorância aqui não é nenhum tipo de agressão verbal, que essa palavra muitas vezes ela é mal utilizada. Estamos falando das prisões que nós mesmos nos impomos por ignorar que existe algo que está muito além daquilo ali. E aí a gente entende até o ensinamento de alguns mestres que passaram por aqui, como Jesus de Nazaré, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Da sua própria prisão interior, das suas crenças limitantes, daquilo que te impede, das amarras que te mantém na escuridão das sombras, das suas sombras, e não te permite ir em direção ao sol. Bom, e onde fica aí o nosso papel como um filósofo, como um pensador, como alguém que busca a iluminação? Platão, ele destaca o papel crucial do filósofo na condução não só sua, mas também dos outros, Então, quando nós começamos a pensar, a refletir, a filosofar sobre esses assuntos, nós vamos descobrindo verdades que nos iluminam, a gente entra no processo de iluminação, de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo a gente sente o que? A vontade de ir lá, como diz da própria alegoria de Platão, ir lá chamar o restante do grupo e dizer: olha, vocês estão perdendo uma coisa maravilhosa, vocês estão aqui, mas o ideal é que vocês vão lá para fora, como eu fui, lá é lindo, a luz, lá é tudo claro, lá a gente enxerga tudo, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, assim, ele não apenas adquire o conhecimento para si. O filósofo, ele fica feliz por adquirir o conhecimento para si, mas ele sente quase que um comprometimento de compartilhar essa luz com as outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui através desse canal, é o que muitas pessoas estão fazendo hoje aí nas redes sociais. Então, nesse contexto, nós somos desafiados a sermos os filósofos iluminadores em nossa própria jornada e também
na vida daqueles que estão ao nosso redor. Isso tem muita gente que às vezes não se sente preparado para levar alguma palavra, algum conhecimento, porque diz, eu ainda estou no meu início, eu ainda estou no início do meu processo de autoconhecimento, agora que eu comecei a acessar algumas informações que eu não tenho condições nem competência para dividir isso com as pessoas. A verdade não é essa, a verdade é que a partir do momento que você consegue entender determinados assuntos com um pouco mais de profundidade e você vivencia aquilo no seu dia a dia, você já está preparado para dividir isso com as pessoas. Não só falando, não só fazendo palestras, mas através da sua própria postura, do seu comportamento, da forma como você age. As pessoas vão olhar para as suas atitudes e vão entender que ali tem uma pessoa na busca da iluminação, um pensador, alguém que não vive nas sombras, mas que tem esse compromisso sério de ir em busca da verdade. Bom, mas essa busca, ela tem desafios, né? Ela traz alguns desafios. A jornada para além da caverna, ela não é isenta de desafios, não. Tem muita coisa que a gente encontra pelo caminho. Então, você tem um certo desconforto e a resistência, elas podem surgir ao confrontarmos nossas próprias limitações e ilusões. A gente começa a olhar para dentro de si, quando a gente começa a descobrir tantas limitações que nós temos, tantas ilusões que nós vivemos no passado, isso nos dá um certo desconforto. E esse desconforto muitas vezes faz com que a gente resista na continuidade desse caminho. É incômodo mesmo você começar a refletir sobre alguns assuntos e notar que você cometeu muitas falhas, muitos erros, porque você tinha crenças limitantes, você vivia ilusões, que agora você sabe que nada daquilo é uma verdade, e isso te provoca um desconforto. Então, no entanto, é nesse confronto que nós encontramos o verdadeiro crescimento e a possibilidade de uma compreensão mais profunda da vida. É desconfortável mesmo, nós temos que nos acostumar a ficarmos desconfortáveis quando descobrimos mais uma sombra, mais uma crença limitante, mais algum tipo de ilusão que a gente vinha trazendo, né? Isso eu repito aqui várias vezes, sobre entender que o nosso ego, ele foi formado nessa persona, nessa existência que nós temos hoje. E aí o nosso ego, ele traz muitas coisas dos nossos ancestrais, crenças limitantes, ilusões que não fomos nem nós que criamos. Isso já foi implantado no nosso ego. A questão é, esse processo de sair da caverna em busca da luz é o momento da faxina. É o momento que essa luz vai entrando, que você vai se iluminando e automaticamente você simplesmente vai descartando aquelas sombras, aquelas ilusões, aquelas crenças limitantes. Você vai descartando isso da sua vida. Não se apegue aos erros que você pode ter cometido, aos sofrimentos pelos quais você passou ou os sofrimentos que você infligiu a alguém. Não se preocupe com isso. Isso é passado. O que importa é que a partir de agora você está focado em sair dessa caverna e encontrar a luz que você tanto deseja. Então, apesar dessa alegoria ter sido escrita aí há milênios, o ensinamento da alegoria da caverna ela permanece incrivelmente relevante nos dias de hoje. E como isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência. Em um mundo que a gente está vivendo aí, inundado por informações superficiais, da mesma forma que tem muita coisa bacana na internet, hoje tem muita superficialidade. Eu sempre falo aqui que eu brinco que são os caçadores de likes, aqueles que ficam caçando aí os centavos que as redes sociais pagam para alguma coisa que você produz, e as pessoas ficam na superficialidade, um copiando do outro, copia daqui, copia dali, e nada é profundo, está na superficialidade. Vamos encontrar pessoas aí sim fazendo um excelente trabalho de aprofundamento do autoconhecimento, mas a gente percebe que a grande maioria ainda está na superfície. Então nesse contexto é essencial que a gente venha cultivar uma abordagem crítica e questionadora sempre, para que a gente possa alcançar uma compreensão mais autêntica das coisas. Nós temos que ser autocríticos, temos que ser críticos, a gente tem que questionar, né? E isso não é só com relação às coisas que a gente percebe em nós, mas também o que percebemos nos outros.
né? Não com o intuito de criticar e julgar ninguém. Muitas vezes você vê alguém se comportando de uma determinada forma e aí você pensa assim, por que essa pessoa está se comportando assim? Quando você começa com os porquês, você está ali filosofando a respeito do compromisso de um comportamento de alguém. E talvez você consiga até analisar e entender qual é o tipo de sombra ou o tipo de ilusão que aquela pessoa possa estar carregando no inconsciente dela para agir daquela forma. Quando você filosofa até a partir do comportamento de outros, aquilo ali já é um aprendizado que serve para você. E aí você, da mesma forma que você teve uma abordagem crítica e questionadora no comportamento do outro, você está treinando para ter uma abordagem crítica e questionadora de si mesmo, de si mesma. E é esse mesmo processo. É um processo muito incômodo? É, mas ele é maravilhoso, porque quanto mais sombras você descobrir e se libertar, quanto mais crenças limitantes você conseguir superar, mais leve você se sente. A sua vida vai se tornando uma vida muito mais leve, mais suave, porque você começa a descobrir quem você é e você para de viver com uma persona nessa vida. Você passa a viver como um ser em sua essência maior, né? Em toda a sua completude como ser humano. Bom, concluindo então o nosso tema de hoje, eu acho que é muito importante a gente explorar a alegoria da caverna. Nós estamos sendo convidados a abordar esse assunto, se desfazer das amarras, das falsas certezas. Muito cuidado com isso. Eu conheço pessoas que normalmente estão conversando e às vezes elas já começam uma frase dizendo: eu tenho certeza disso ou daquilo, eu tenho um princípio de vida que eu ajo dessa forma sempre. Esse tipo de certeza, isso não é bom. Nós somos seres num processo de autoconhecimento. A gente está aqui tentando entender quem realmente nós somos em toda a sua essência. Certezas e princípios não são coisas assim muito confiáveis, tá? Os seus princípios podem melhorar a cada dia. Hoje você pode ter um princípio e amanhã esse princípio se transforma porque você acessou uma nova realidade. Nós somos seres mutantes nesse sentido. Temos que realmente estar num processo de mudança constante a partir das reflexões das coisas mais profundas. Então, o meu desejo aqui é que nessa jornada você se inspire, né, a transcender essas sombras que te incomodam, né, que você possa ser o seu autoguia, que você possa se autoguiar nesse processo, como um filósofo e um pensador, né, rumo a um entendimento ainda mais profunda, né, e também mais significativa do que o mundo realmente é e do que nós somos nesse mundo. Tá legal, pessoal? Era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje aqui do nosso grande mestre Platão. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que te cercam e que você considera que esse vídeo possa ser útil para elas de alguma forma, tá bom? É você já compartilhando aí com o conhecimento. Valeu? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.